Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2026 da Unifique Telecomunicações SA. Destaco que, para aqueles que precisarem de tradução simultânea, essa ferramenta está disponível na plataforma. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, localizado no ícone do globo na parte inferior da tela, e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, ri.unifique.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Unifique Telecomunicações SA, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Unifique Telecomunicações SA e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia, Fabiano Busnardo, CEO, e Luiz Bogo Júnior, diretor financeiro e de relações com investidores. Passarei a palavra ao senhor Luiz Bogo Júnior. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação no call de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Unifique. Vamos começar aí pelos destaques que nós separamos do período, onde nós tivemos mais um trimestre que foi marcado por um trabalho sério dentro da companhia e com bastante foco no resultado. Nós encerramos o primeiro TRI de 26 com um EBITDA ajustado de quase 171 milhões, um crescimento aí na casa de 28% em relação ao primeiro TRI de 25 e uma margem EBITDA ajustada de 51,9%, um avanço aí de 2,3 pontos percentuais. É um resultado aí que reflete muito a nossa disciplina na gestão de custos, principalmente. Outro destaque é na telefonia móvel, onde continuamos ganhando espaço. Nós encerramos o primeiro TRI com pouco mais de 288 mil acessos líquidos, sendo que mais de 40.252 mil adições líquidas ao longo do trimestre. Esse movimento aí ele está alinhado justamente com essa nossa estratégia de aumento da infraestrutura com ampliação da cobertura. Um outro ponto importante que eu destaco agora aqui é a nossa estrutura de capital, muito sólida, com alavancagem de apenas 0,58 vezes EBITDA, que nos garante aí flexibilidade e maior conforto para continuar investindo nesse cenário aí que se apresenta hoje no Brasil. E para finalizar ali os destaques, eu diria para vocês que também tivemos uma melhora no índice do churn em relação ao primeiro TRI de 25, onde fechamos com 1,49% de churn nesse último TRI.
Falar um pouco do desempenho operacional. No segmento da banda larga, nós ainda estamos apresentando aí uma trajetória de crescimento, isso sempre alinhado à nossa qualidade da nossa infraestrutura. Nós encerramos o primeiro TRI com aproximadamente 3,8 milhões de home pass e quase 880 mil clientes conectados. Se considerarmos de 2022 para cá, do primeiro TRI de 22 para cá, em torno de 72% de expansão ao longo desses anos. O crescimento orgânico líquido no primeiro TRI de 26, ele foi pouco mais de 12 mil acessos. Isso reflete uma mudança estratégica que tivemos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com um foco maior na qualidade da nossa base, cuidando da inadimplência e não focado tanto no crescimento acelerado, mas sim nessa qualidade que eu acabei de falar. A venda de combos da telefonia móvel e banda larga também ela contribuiu de uma forma bem relevante o cuidado da nossa base, tanto que no primeiro TRI de 26, 22,8% da nossa base da banda larga já estava no combo. Isso aí demonstra nossa força na estratégia de convergência e fidelização dos nossos clientes. Ainda falando do market share, temos uma posição forte de liderança em Santa Catarina, com 22,5% de participação, de acordo com os dados fornecidos pela Anatel. E nós buscamos ainda com isso ampliar a nossa presença e fortalecer o nosso relacionamento com todos os clientes, mesmo em áreas mais desafiadoras, como o Rio Grande do Sul, onde nós temos em torno de 4% do market share, mas estamos com estratégias de crescimento lá também. Pode passar isso. A telefonia móvel, nós temos demonstrado aí um ciclo consistente de expansão e ganho de escala. No slide aí mostra que nós encerramos o primeiro TRI de 26 com cerca de 288 mil acessos, como falei lá nos destaques, acompanhado ainda por uma expansão, por óbvio, na receita do segmento móvel, onde totalizou no primeiro TRI de 26, 29,5 milhões. É um avanço de 175% em comparação ao primeiro TRI do ano passado. Vale ressaltar aqui, reforçar que esses resultados eles são impulsionados pela expansão contínua da nossa infraestrutura, que aumenta a base de clientes. Terminamos ainda o primeiro TRI de 26 com 166 cidades com cobertura própria, sendo 102 em Santa Catarina e 64 no Rio Grande do Sul. Isso nos permite atingir uma população de aproximadamente 5,1 milhões de pessoas com a nossa rede própria. Só para fim de informação aqui, dessas 166 cidades com cobertura móvel própria, 128 fazem parte das obrigações do leilão do 5G e 38 delas possuem mais de 30 mil habitantes. Isso quer dizer que nós, ao mesmo tempo em que estamos atuando para atingir as nossas obrigações do leilão, nós também atuamos em áreas de maior densidade populacional, onde garante aí maior retorno sobre os investimentos. Tem um ponto importante aqui para ressaltarmos que dos novos acessos registrados no primeiro TRI de 26, 52,6% dessa base corresponde a linhas portadas de outras operadoras. Isso é uma evidência da confiança dos clientes na qualidade do nosso serviço prestado. Além disso, 86% da base da telefonia móvel são clientes com serviço de combo. Isso reforça a nossa atratividade desse nosso portfólio, que ele é integrado e com a eficiência da nossa estratégia comercial. Para passar aqui um pouco sobre os nossos serviços, né, a pizza da nossa receita bruta aí, dá para ver que a evolução do móvel já se reflete na composição da receita, que tanto que no primeiro TRI de 26 a telefonia móvel passou a representar 7,5% da receita, já superando telefonia fixa e já vinha superando TV e demais serviços, né?
Além disso, o que eu poderia dizer aqui, que nós seguimos avançando na estratégia de diversificação. Esses serviços que vão além da conectividade, por exemplo, a energia, a segurança, cloud, soluções de TI, que são todas englobadas nessa pizza aí. Vamos para o desempenho financeiro, por favor. Aqui, como eu já falei lá nos destaques, nós estamos entregando aí um trimestre de crescimento consistente. A receita bruta de 393,6 milhões representa um crescimento de aproximadamente 17,2% se comparado ao primeiro tri de 25. E esse desempenho, poderíamos dizer aqui de forma rápida, que foi impulsionado pela venda de planos de combo, que foram os mais adquiridos pelos clientes e também pela aplicação de reajustes nos planos de internet, nos segmentos do B2B e B2C, que foram aplicados desde o ano passado, conforme uma estratégia, comercial da companhia. Nós registramos também um crescimento expressivo no lucro bruto, atingindo 164,5 milhões no acumulado do primeiro TRI de 26, e em relação ao primeiro TRI de 25 tem um avanço de 19%. Nós tivemos muito cuidado aqui, no lucro para apresentar isso aqui, porque isso reflete, no total, a eficiência do controle que nós temos nos custos operacionais e também no nosso controle fiscal. Falar um pouco do EBITDA aqui, porque ele foi realmente um EBITDA que foi muito surpreendente. Nós tivemos um EBITDA ajustado de 170,6 milhões acumulado no primeiro TRI, um aumento de 27,7% em relação ao primeiro TRI de 25. A nossa margem de EBITDA ficou em 51,9%. E aqui sim nós demonstramos a nossa capacidade de manter a rentabilidade, mesmo com o avanço da operação móvel e de todos os custos agregados a ela. Nós temos aqui que ressaltar que nós continuamos com um rigoroso controle de todas as despesas operacionais. O nosso controle e orçamento estratégico também está muito afinado e tudo isso tem direcionado recursos para projetos prioritários, como, por exemplo, a expansão da rede móvel. E sobre o lucro líquido, 52,1 milhões, um aumento de 40,8 em relação ao primeiro TRI de 25, e isso reforça aí a consistência da geração de valor para os nossos acionistas. Falar um pouquinho sobre o nosso endividamento. Nós mantemos aí uma estrutura de capital bastante saudável. A nossa dívida líquida ficou em linha com a do ano passado, em torno de 369 milhões. E como o EBITDA teve uma melhora, refletiu aí numa alavancagem agora de 0,58 vezes no final do mês de março desse ano. A nossa posição de caixa é sólida, está com 726 milhões no final de março. Nós temos aí, então, demonstrando saúde financeira e capacidade para seguir investindo aí na expansão da rede móvel, da fixa e ainda melhora os nossos serviços. Nosso endividamento ele tem quase que a totalidade dele com um perfil alongado e com 94% atrelado ao IPCA. Isso ajuda a mitigar um pouco os impactos de oscilações de curto prazo do mercado. Só fazer um destaque aqui também, né, que no primeiro TRI de 26 nós realizamos o pagamento de dividendos no montante de 27 milhões e meio. Isso demonstra o nosso compromisso com a criação de valor para os nossos acionistas. Eu tenho aqui agora para falar para vocês um pouquinho dos eventos subsequentes. Nós tivemos dois eventos subsequentes importantes logo depois do fechamento do primeiro TRI. Um foi a aquisição do controle da operação da Amazônia 5G no dia 2 de abril. E agora, nesse mês, 10 dias atrás, nós fomos vencedores do leilão dos 700 MHz, da frequência de 700 MHz, leilão promovido pela Anatel, onde nós e a nossa controlada Amazônia 5G fomos os vencedores, e agora nós temos essa aquisição aí, operando a frequência dos 700 em primária.
Eu queria, antes de passar o Q&A, só fazer um encerramento aqui que, com base em tudo que a gente demonstrou nos nossos resultados, nós queremos demonstrar aí que a todos os nossos stakeholders que nós temos sido consistentes, fazendo um trabalho sério, mas bem dinâmico aqui, com foco sempre no resultado positivo. Eu diria a todos vocês, senhores e senhoras, que toda a nossa diretoria está focada em decisões estratégicas, e nós estamos tomando com bastante consciência essas decisões estratégicas para pensar no futuro da companhia. Nós sabemos muito bem qual é o rumo da companhia e aqui a gente está fazendo um dever de casa para tirar as melhores notas. Vocês podem ter certeza disso. Obrigado. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta, é do César Davanço, do Santander. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. César, por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pelo resultado, mais um resultado muito sólido. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é que a gente viu, de novo, mais um bom nível de rentabilidade, mais uma surpresa positiva desse lado, apesar de vocês continuarem se expandindo em mobile, que no primeiro momento é um drag para a margem, né? O que vocês esperam em termos de performance de rentabilidade ao longo de 2026? E a minha segunda pergunta é se, na verdade, é um pedido se vocês pudessem comentar um pouco mais sobre a entrada de vocês no consórcio da Amazônia 5G, né, que não inclui só a região da Amazônia, mas também São Paulo, e o que vocês esperam dessa operação? Oi, César, Fabiana aqui, obrigado aí pela pergunta. Sim, sobre a rentabilidade para 2026, César, de fato, o ponto que você falou ali é verdade, a Móvel hoje ela ainda é uma detratora da nossa rentabilidade, mas a cada trimestre que a gente está avançando, ó, a cada mês ela está diminuindo, a gente espera que até final do ano a gente já ela deixe de ser uma detratora e ela passe a contribuir positivamente com o nosso resultado. Isso quer dizer que a rentabilidade pode ser melhor do que essa já apresentada? Pode. Vai acontecer em 2026? É possível que não. Por quê? Porque a gente está calibrando a velocidade do avanço da móvel de maneira a não machucar muito o nosso resultado, né? Mas também nós temos que atender lá as obrigações do edital, nós temos prazo, então a gente está calibrando essa velocidade de maneira, o Luiz explanou aqui, além da gente estar fazendo cidades obrigadas, nós também temos feito muitas cidades não obrigadas. Aí quando você olha em números absolutos de cidade, pô, é cento e poucas cidades contra, sei lá, 30 e poucas não obrigadas. Ocorre que as não obrigadas são cidades bem maiores e vão números de sites também maiores, portanto, mais investimento. E não é nem o problema do investimento, o problema é quando a gente vai colocando os sites, a gente vai trazendo essa despesa lá da locação do terreno, da locação da torre, energia elétrica, custos de manutenção e operação da móvel. Mas a gente está calibrando essa implantação da móvel junto com o avanço dessa receita para ir buscando esse equilíbrio, essa melhora, né? Então, assim, o nosso compromisso é manter as nossas margens, mesmo nesse período aí que a gente está tendo que fazer esses investimentos na móvel, que por consequência acabam carregando o nosso OPEX também, ela não, a gente trabalha para que ela não baixe de 50%. Esse é o nosso objetivo aqui da companhia. Bom, no primeiro tri a gente conseguiu melhorar um pouquinho mais, a gente tem que considerar também primeiro tri ele começa um pouquinho mais devagar, porque janeiro está voltando das férias lá, a gente dá muitas férias aí entre última semana de dezembro, começo de janeiro, então acaba reduzindo um pouquinho também o nosso custo, a gente pode ter tido uma ajuda aí. Mas
Por outro lado, a gente também vai melhorando a entrada de faturamento da vertical da móvel, que também vai fazendo esse contrabalanço ali. Mas a gente tem aqui na nossa estimativa aí, pelo menos até 2029, investimentos para fazer, para construir essa rede móvel aí que a gente já está fazendo com bastante sucesso. Então, as margens vão continuar boas, pode ser que ela oscile um pouquinho para baixo, pode ser que ela oscile um pouquinho para cima, mas a gente está falando assim de um movimento muito pequeno. A gente deve se manter mais ou menos por ali. Bom, aí depois que a gente passar por esse período aí de implantação da móvel, aí eu acredito que daí sim a gente pode apresentar resultados muito surpreendentes com relação a isso, talvez muito pouco visto no nosso mercado, né? Com relação ao nosso movimento aí da Amazônia, de fato o que conta aí é essa questão do Estado de São Paulo. A gente já tinha adquirido o Paraná em janeiro, se não me falha a memória aqui, e acabou surgindo aí essa oportunidade do Estado de São Paulo, que é um estado fantástico. Hoje, contando com a região sul do estado de São Paulo, a gente tem 50% do PIB do Brasil nessa área, então a gente acha que é uma área bastante promissora, considerando que móvel, a gente, para conseguir alcançar aí os resultados esperados, a gente precisa aumentar a escala, né? A gente acredita que com esses movimentos que a gente fez agora para leilão de 700, a gente vai ter muito mais possibilidades de acelerar e trazer a escala calma, porque os custos fixos da operação eles já estão dados, né? Então, todo mês a gente vai diluindo ele mais e está melhorando o nosso resultado dessa vertical, né? Claro que a gente tem naquela outra ponta lá que eu te falei, a instalação das torres, das herbes, que vai carregando um pouco de OPEX também, mas a conta é muito boa. À medida que a gente conseguir acelerar nossas vendas também, a gente vai colhendo bons frutos. A gente já tem mais de 5 milhões de pessoas com cobertura própria, isso é um número bem bacana já, mas a gente tem bastante coisa ainda para fazer, né? E lá na questão do norte tem as obrigações e tal, mas acaba que também tem uma oportunidade, tem um grupo lá de empresas lá que vão parcerizar no projeto ali, e que a gente acredita que com essa união de forças aí a gente vai acabar tendo um sucesso mais acelerado do que a gente tinha, do que a gente imaginou quando a gente terminou o ano de 2025, né? Isso tudo aconteceu primeiro pela nossa confiança, né? Então hoje a gente tem uma operação móvel que está funcionando maravilhosamente bem. A gente já consegue entender que, tendo escala, o resultado vai vir muito forte nessa vertical também. Então a gente tem uma avenida de crescimento aqui sensacional. Temos uma melhora, além de tudo, ainda podendo vender esse combo fixo móvel aí, a gente consegue estabilizar mais a carteira com taxas de churns aí na casa de um 1,5%, e à medida que a gente for crescendo o percentual, que está em 22,8% de banda larga fixa com móvel, à medida que a gente for crescendo esse percentual, a gente acredita que pode melhorar ainda mais esse índice, que é o que a gente sempre tem aqui muita atenção na nossa companhia, porque churn alto é destruidor de valor, churn baixo nos ajuda a construir um negócio muito mais sustentável e robusto. Tá bom, César? Obrigado. Obrigado, Fabiano, muito claro. A nossa próxima pergunta é do Leonardo Sintra, do Itaú. Leonardo, por favor, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Fabiano, tudo bem? Eu queria perguntar dois pontos aqui também. Acho que o primeiro mais focado ali na parte de M&A, se você pudesse atualizar a gente como é que está o pipeline, considerando principalmente aqui a penetração em regiões que vocês ainda não têm presença e como as regras de fiscalização aqui da Anatel podem ajudar em potenciais novos targets aqui olhando para frente. E a segunda, acho que um follow-up nessa primeira pergunta, em relação à expansão móvel aqui, se vocês puderem atualizar a gente, o que vocês vislumbram em ritmo de net adds aqui olhando para frente, para 2026, 2027, enfim, para os próximos anos, acho que seria legal para ajudar a gente a pensar aqui. Obrigado.
Leonardo, é, boa tarde. Primeiro, sobre o ponto aí do pipeline fusão-aquisições, a gente está olhando ali alguns negócios, né? Temos apetite, temos interesse, temos condições financeiras robustas para isso, mas acredito eu que possa acontecer alguns negócios ao longo do ano, sim. Não vejo assim nesse momento assim grandes negócios transformacionais, mas é em linha mais ou menos com o que o histórico da Unifique é, é, apresentou. Acho que a gente vai mais ou menos nessa linha. São aquisições menores, nós temos uma estrutura interna bem eficiente com relação a absorver isso, fazer essas integrações e padronizações na nossa plataforma, né? Então a gente vai insistir e tentar fazer alguns negócios nesse sentido. Bem, aí se vai dar certo, a gente vai depender aí de chegar nos valuations adequados, que a gente entenda e que faça sentido para os dois lados aí dessa transação. Mas tenho a impressão que possa acontecer alguma coisa aí esse ano aí, não sei se muito relevante ou não, mas a gente gostaria de terminar o ano talvez com mais de 1 milhão de acessos, né? Mas é como eu falo, a gente tem esse objetivo, mas nós vamos atingi-lo se for de maneira saudável e sustentável, né? Se não surgir essa oportunidade, a gente prefere não atingir a meta, porque para nós o que vale aqui é geração de valor, né? E não simplesmente atingir a meta por atingir, né? Sobre a questão da expansão móvel, é um bom ponto esse, tá? Porque assim, a gente está fazendo boas vendas, tal, mas elas estão limitadas à atuação da Unifique, basicamente dentro da nossa carteira. Então, no último mês aí, 86% das vendas de móvel foi atrelada à banda larga fixa. Então a gente está com esse número muito bom. Isso é muito positivo. Deixa eu só tomar um golinho d'água aqui. Só um segundinho, por favor. Se eu conseguir abrir a garrafa aqui, vai dar certo, vai dar. A gente está com essa vertical indo muito bem. Mas eu concordo, mas eu ou afirmo que a gente tem conseguido vender muito pouco chip avulso, né? E aqui a gente está agora desenvolvendo um trabalho para melhorar essa avenida de crescimento. E por que que isso acontece? Porque a Unifique ela não tem reputação no mercado de vender móvel. Nós somos reconhecidos no mercado por vender. A gente está aí há 29 anos vendendo acesso fixo, fibra ali no mercado. E de repente a gente está vendendo móvel. Por mais que a gente tenha em muitas regiões uma marca consagrada, ela é consagrada no mercado por vender um outro tipo de produto. Agora a gente está começando a mudar um pouco o mindset do nosso marketing para que os clientes entendam que a gente tem a operação móvel, que o cliente pode comprar um chip, ativar um número, portar seu número para a nossa operação, independentemente até de comprar o serviço combinado com a fibra, né? Até porque a gente está operando móvel em muitas cidades que a gente também não tem a rede de fibra, né? Então a gente vai fazer um esforço nesse sentido, mais uma aposta que a gente tem que deve, e a gente já assinou alguns contratos, é a gente justamente nessas cidades onde a gente não tem presença da Unifique, a gente vai parcerizar fazendo MVNOs com os ISPs que estão nessas localidades. Então a gente conseguiu desenvolver a nossa plataforma para suportar essa característica de serviço de empresas parcerizadas, né? A gente ativou aí as primeiras empresas agora no primeiro TRI. O número ainda é modesto, a gente acha que tem 3.000 chips aí nessa linha, mas entenda que quando a gente começou na móvel, a gente também começou com 1.000 chips no primeiro mês, hoje a gente já consegue aí alguma coisa perto de 20.000 por mês, e a gente acha que essa vertical, nos próximos meses, pode ter um incremento interessante.
Para te dar em número de chip, eu não gosto de falar muito em número de chip, assim, apesar de ser o número que está lá na Anatel, porque isso não fala muito sobre os econômicos, né? Eu posso fazer um derramamento de chip aí na região aí muito barato, tal, isso não vai produzir nenhum efeito. Então eu gosto de falar de resultado. O que a gente tem como meta é esse ano faturar 170 milhões com móvel, né, durante o ano de 2026 e ano que vem 300 milhões. A gente já tem essa meta definida. Eu acredito que indo bem nosso programa de parcerias, a desse ano acho que não vai mudar muito, acho que a gente erra por muito pouco aí da nossa meta, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, mas eu acho que uma diferença pequena, mas ano que vem os 300 milhões a gente espera que seja bem mais, né? Acho que a gente pode acelerar. Agora, se você me pedir quanto, eu ainda não posso te dar essa resposta, porque poderia incorrer num erro aqui. Então, o que eu posso te dizer é que 170 esse ano vai ser muito assertivo e 300 o ano que vem, eu acredito assim que seria relativamente fácil de fazer isso. Para esse ano, acho que fica muito parecido com isso. Para o ano que vem, eu espero um incremento em função das parcerias, tá bom? Obrigado. Tá ótimo, obrigado, Fabiano. Lembramos que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Agora, passarei a palavra para a companhia responder as perguntas recebidas pelo chat. Pessoal, vou tentar fazer um apanhado aqui mais rápido aqui, ó. Nós temos questões de produtos de internet via satélite, isso pode afetar a receita. Não vejo essa possibilidade zero, né? Apesar da gente ver o avanço da Starlink no Brasil, o Brasil é um país continental com áreas gigantescas desprovidas de qualquer conectividade terrestre, que a única alternativa é o sistema satelital. Né? E o produto deles é muito bom. Eu mesmo sou cliente aí no interior da Starlink, porque não tem, é inviável você levar uma rede terrestre para lá, o custo seria impagável. Então você usa a internet de satélite, mas eu não vejo esse produto como um concorrente das redes terrestres, né? Eu vejo ele como um complemento. E até agora é isso que tem acontecido, né? Bom, se alguém me disser que vai se fazer, inventar alguma coisa no futuro, acho que não me parece que nós estamos perto de ver isso acontecer, né? Porque ao mesmo tempo que a rede satelital evoluiu, as redes terrestres também evoluíram muito, né? Quando começou a rede terrestre, a gente vendia 1 mega, 2 mega, foi para 10, para 20, para 100, agora estamos em giga, 10 gigas, 50 gigas, quer dizer, é uma evolução. Eu uso até os dois serviços, a performance do satélite, mesmo sendo boa, uma tecnologia boa, aí, esses satélites de baixa órbita, ele não chega nem perto da performance de uma rede terrestre, né? E aí, à medida que as pessoas têm cada dia mais aplicações, mais necessidades, então me parece que isso é uma questão que, pelo menos a curto e médio prazo, não me parece ser um problema. Nós temos uma pergunta aqui sobre níveis de CAPEX para daqui até final do ano. Então, a gente mantém entre 400 e 450 milhões, fixo, imóvel aqui somado, tá mais ou menos aí um meio a meio, aí uns 50% para fixo e 50% para móvel, né? Então, mesmo a gente ampliando a área, a gente não acredita que vá sair muito do que está projetado, né? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu dar uma olhada. Parcerias com a SP, forte atuação local, sobrenome, parece central, estratégia, expansão operacional da companhia, o que a companhia pode explicitar sobre a busca dos ISPs, modelo do Unifique MVNO. Aqui tem uma pergunta justamente sobre os MVNOs aí que a gente pode habilitar, os ISPs na nossa área de atuação. Eu acho que eu já antes, na pergunta do Leonardo do Itaú aí, eu acho que eu já expliquei mais ou menos sobre essa estratégia assim de fazer parceria. O importante aqui é que nossa plataforma já está
apta a atuar nesse segmento, né? Caixa. Eu acho que as demais perguntas aqui que a gente tem, acho que já foram englobadas aqui em algumas falas que a gente teve, e a gente poderá eventualmente, pontualmente aqui fazer um complemento aqui por escrito aqui, que tem alguma coisa que a gente também está com alguma dúvida aqui sobre alguma outra pergunta aqui. Para finalizar aqui, pessoal, quero dizer que a gente segue firme, assim, com um horizonte muito promissor, trabalhando no presente para que a empresa tenha resultados saudáveis, para que ela consiga gerar caixa, para poder fazer os investimentos, tanto os obrigados, né? Então, vocês estão vendo que a gente já atendeu uma boa parte das nossas obrigações, e isso de maneira nenhuma tem ferido demasiadamente o nosso resultado, isso está dentro do planejado. Importante que essa vertical vai dar um futuro para a companhia de crescimento. A gente só está começando, gente, né? Esse negócio da móvel aí tem. Só que assim, não há mais motivos. Se tinha motivos há um ano atrás para duvidar da nossa capacidade de fazer uma operação móvel competitiva, eu lhe garanto que essa dúvida não deveria mais de existir, né? A nossa operação é de altíssima qualidade, extremamente competitiva da ótica de custo, né? Nós vamos ser imbatíveis nessa competição no futuro, quando a nossa rede estiver pronta, né? E isso a gente já tem vários exemplos de várias cidades que a gente tem conseguido avançar fortemente no market share. Então, esse é um ponto assim, apesar disso não ter ainda uma relevância tão significativa na companhia, estamos com 7,5% do nosso faturamento vindo da móvel. E não duvidem que em 2030 a gente espera que a fixa cresça, mas não duvidem que em 2030 a gente possa estar faturando mais de imóvel do que de fixa. Nós temos definitivamente aqui uma oportunidade fantástica. Superamos agora todas as riscos técnicos de avançar nesse segmento, que foi agora com a realização do último leilão de 700. Essa frequência era fundamental para que a gente pudesse ter a segurança no futuro aí de ter uma operação viável economicamente e competitiva, né? Temos sim obrigação de levar essa cobertura móvel para o interior, para essas pessoas que estão até depois de tantas décadas de serviço móvel funcionando no Brasil, que ainda temos muita gente desprovida desse serviço, e nós temos essa obrigação de realizar, mas o que eu quero dizer é que isso para nós não é obrigação, isso para nós é oportunidade, né? Tudo bem que ali pode não ter tanto dinheiro como tem nos grandes centros, mas posso garantir aos senhores que tem algum dinheiro. A gente está mostrando que fazer isso é rentável, a gente está acompanhando a evolução. O problema é que nós precisamos da escala, né? Então, nós estamos aí com 300 e poucos mil acessos, estamos chegando bem perto do nosso break-even dessa operação, mas a gente tem uma estrutura aí pensada para a gente fazer milhões e milhões de acessos. Evidentemente que isso tem um tempo de execução, mas eu acho que a gente está provando a cada trimestre que é possível fazer e que é uma oportunidade gigantesca, e além de tudo ainda vamos poder dar essa contribuição de levar acesso aí a centenas de milhares de pessoas aí desprovidas, melhorar a conectividade nas estradas, que também é um anseio da população. Isso tudo vai
incorporando a nossa marca, essa reputação que a gente conseguiu cultivar ao longo dos anos na Fixa, a gente vai transferindo esse para móvel, essa reputação positiva para móvel também, e eu tenho certeza que nós teremos esse reconhecimento do mercado consumidor e trazendo aí um sucesso fantástico para o desenvolvimento da nossa companhia, tá bom? Muito obrigado a todos. Videoconferência de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026 da Unifique Telecomunicações SA está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenha uma ótima tarde.